A história de hoje que nos faz refletir sobre lealdade e a traição é uma história que envolve um homem chamado Urias e o seu rei Davi. Prepare-se para conhecer os detalhes dessa trama intrigante. Mas antes, já deixe o like neste vídeo e se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias. Urias era um homem leal e dedicado, que servia no exército do rei Davi. Ele era um hitita, um estrangeiro em Israel, mas demonstrava um grande compromisso com os preceitos de Deus. De fato, Davi o considerava o homem segundo o coração de Deus. No entanto, mesmo sendo alguém tão sensível à palavra divina, Davi acabou traindo Urias de maneira terrível. A história de Davi é conhecida por suas conquistas, realizações e bênçãos. Ele foi o rei mais importante da monarquia de Israel, um grande escritor dos Salmos e um ancestral do próprio Senhor Jesus. No entanto, todas as suas realizações não conseguiram apagar seu erro em relação a Urias. É impossível falar sobre a história de Urias sem mencionar a queda de um homem tão importante para Deus. Urias, cujo nome significa Minha Luz é Yahu, era um hitita que servia no exército de Davi. Os hititas eram um povo índio-europeu que estabeleceu um império na região da atual Turquia por volta de 2000 anos antes de Cristo. A identidade dos hititas mencionadas na Bíblia é um tema de debate entre estudiosos. No caso de Urias, acredita-se que ele era um neo-eteu, ou seja, um hitita que migrara para a região de Canaã ou um habitante dos reinos do norte da Síria durante o primeiro milênio antes de Cristo. Urias era casado com uma mulher chamada Batseba, filha de Eliã e neta de Tafel. Infelizmente, a Bíblia não nos fornece muitos detalhes sobre o relacionamento entre Urias e Batseba. No entanto, o destaque de Urias nas Escrituras está diretamente ligado ao episódio do adultério de Davi com Batseba, que era sua esposa na época. Tudo começou quando Urias estava longe de casa, lutando contra os amonitas em nome de Israel. Davi, no topo de seu palácio, avistou Batseba tomando banho e sentiu uma forte atração por ela. Mesmo sabendo que ela era a esposa de Urias, Davi ordenou que a trouxessem até ele, e assim aconteceu. Eles se relacionaram e Batseba voltou para sua casa. Logo em seguida, Batseba descobriu que estava grávida. Sabendo que Urias ainda estava nas batalhas, era evidente que o filho não era dele. Ela informou Davi sobre a gravidez e foi a partir deste momento que o rei de Israel começou a tramar um plano terrível. Primeiro, Davi ordenou que Urias voltasse para casa. Ele esperava que Urias se relacionasse com Batseba e assim a gravidez pudesse ser justificada perante ele. No entanto, Urias, mesmo tendo a oportunidade, recusou-se a desfrutar de qualquer conforto enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Ele preferiu dormir à porta do palácio, mantendo seu posto de soldado e demonstrando sua lealdade. Davi tentou embriagar Urias.
convidando-o para um banquete, mas ainda assim Urias não cedeu. Ele permaneceu firme em seu dever. Percebendo que seu plano não daria certo, Davi escreveu uma carta para Joabe, o comandante do exército, e a entregou a Urias para que fosse entregue a Joabe. Urias não fazia ideia de que estava levando sua própria sentença de morte. Na carta, Davi ordenava que Joabe colocasse Urias na linha de frente da batalha mais perigosa e o abandonasse, para que fosse ferido e também morto. Infelizmente, o plano cruel de Davi deu certo. Urias foi morto em combate. Em Jerusalém, quando Batseba soube da morte de seu marido, lamentou sua perda. Davi a trouxe para o palácio e ela se tornou uma de suas esposas. Urias morreu sem saber que havia sido traído pelo rei a quem jurava lealdade. Ele morreu sem saber que sua esposa estava grávida de outro homem. Essa história triste nos mostra que mesmo alguém como Davi, um homem temente a Deus, pode cair em tentação e pecar. Davi pensou que seu pecado ficaria encoberto, mas esqueceu que nada está oculto aos olhos de Deus. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi e relembrá-lo como havia abençoado e escolhido como rei. Deus anunciou que a espada jamais se apartiria da casa de Davi, e suas mulheres seriam tomadas por outros homens. Tudo isso diante de Israel. E assim aconteceu. A partir deste momento, a família de Davi enfrentou diversas tragédias, exatamente como profetizado por Natã. Essa triste história envolvendo Urias é uma prova de que, diante da graça de Deus, ninguém é verdadeiramente bom ou justo, e ninguém pode merecer o favor divino por seus próprios méritos. Ela nos ensina a importância da lealdade, a fragilidade humana e a necessidade de buscar o perdão de Deus quando pecamos. Eu espero que essa narrativa bíblica tenha te inspirado a refletir sobre a lealdade, a traição e o perdão divino. Lembre-se de que Deus conhece nossos corações e nos chama a buscar sua graça e misericórdia, mesmo diante de nossas falhas. Até a próxima história.